A Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 19 a 27, nos convida a uma reflexão profunda sobre como deve ser a vida de um cristão autêntico. Escrito por Tiago, irmão de Jesus, este livro se caracteriza por sua ênfase na prática da fé. Tiago não está preocupado apenas com a teoria, mas sim com como essa fé se manifesta na vida cotidiana. Os ensinamentos contidos nesse trecho falam sobre ouvir e agir de forma correta, controlar a língua e a ira, e viver uma religião verdadeira que se manifesta no amor ao próximo e na santidade. Este trecho nos traz lições valiosas que são importantes para a vida de qualquer pessoa que deseja viver de acordo com os princípios de Deus. Tiago nos encoraja a sermos mais do que ouvintes da palavra. Ele nos desafia a vivermos conforme o que aprendemos e acreditamos. Essa passagem de Tiago é um chamado para a ação, para a prática da verdadeira religião, aquela que é pura e imaculada aos olhos de Deus. Vamos agora observar os versículos. Sabeis isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta passagem começa com uma orientação clara e prática. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago nos ensina que o verdadeiro cristão deve ser cuidadoso com suas palavras e com suas emoções. Muitas vezes, nos deixamos levar pela raiva e falamos sem refletir. Isso pode causar danos, tanto a nós mesmos quanto aos outros. Por isso, Tiago nos alerta a sermos rápidos para ouvir e lentos para falar e nos irar. Ouvir é um sinal de sabedoria e humildade, e a paciência em falar é uma virtude que impede muitos erros. A razão pela qual devemos controlar a ira é porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus é baseada em amor, misericórdia e paciência, enquanto a ira humana frequentemente é impulsiva e vingativa. Quando permitimos que a ira nos controle, estamos impedindo que o amor de Deus se manifeste por meio de nós. Portanto, é necessário mantermos a calma e reagirmos com sabedoria diante de situações que nos incomodam. No versículo 21, Tiago nos exorta a rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia e a receber com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aqui, ele nos lembra que a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. Mas para que isso aconteça, é preciso estar disposto a receber essa palavra de coração aberto e puro. A rejeição da malícia e das impurezas é um passo fundamental para que a palavra produza frutos em nossa vida. É como uma planta que só cresce em solo fértil, livre de ervas daninhas. Os versículos seguintes, de 22 a 25, fazem uma importante distinção entre ouvir e praticar a palavra de Deus. Tiago usa a imagem de alguém que se olha no espelho
e logo se esquece de sua aparência para ilustrar o comportamento daqueles que ouvem a palavra, mas não a colocam em prática. É uma advertência contra a superficialidade espiritual. Ouvir a palavra de Deus, mas não aplicá-la em nossas vidas, é como ver nosso reflexo e esquecer quem somos. Não podemos ser apenas ouvintes. Devemos ser cumpridores da palavra, deixando que ela molde nossas ações e pensamentos. Por outro lado, aquele que se dedica a atentar bem para a lei perfeita da liberdade e persevera, este será bem-aventurado. A lei perfeita da liberdade é uma referência ao Evangelho de Cristo, que nos liberta do pecado e nos capacita a viver em justiça. Aqueles que olham para essa lei com seriedade, praticam o que ela ensina e perseveram nisso, são abençoados, pois suas vidas serão transformadas pela obediência a Deus. Nos últimos versículos, Tiago aborda diretamente a questão da verdadeira religião. No versículo 26, ele diz que a religião de quem não refreia a língua é vã. Isso indica que a fé sem controle sobre as palavras é inútil. A língua tem grande poder e o mau uso dela pode destruir relacionamentos, causar divisões e ferir profundamente. A verdadeira religião, no entanto, se manifesta em ações concretas de amor ao próximo, como visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se puro, afastando-se da corrupção do mundo. Essa passagem é um convite para todos nós reavaliarmos nossa caminhada de fé. Tiago nos chama a uma fé que é prática, uma fé que não se limita a palavras ou pensamentos, mas que se expressa em ações e em comportamentos coerentes com os ensinamentos de Cristo. Ouvir a palavra de Deus é fundamental, mas ela deve transformar nosso interior e se manifestar em nossas atitudes. O controle da língua é um dos desafios mais difíceis que enfrentamos. Tiago nos alerta sobre o poder destrutivo das palavras, e todos nós sabemos como uma palavra mal colocada pode causar danos irreparáveis. O silêncio, muitas vezes, é uma demonstração de sabedoria, e a capacidade de ouvir é uma qualidade rara, mas extremamente valiosa. Ouvir com atenção é um ato de humildade e respeito, tanto para com as pessoas quanto para com Deus. A verdadeira religião, como ensina Tiago, se resume em dois aspectos principais: cuidado com os necessitados e pureza de vida. O cristão autêntico deve se preocupar com o bem-estar dos outros, especialmente dos mais vulneráveis, como os órfãos e as viúvas. Esse cuidado reflete o coração compassivo de Deus, que sempre demonstrou especial atenção aos marginalizados e oprimidos. Além disso, viver uma vida pura, sem se deixar contaminar pelos padrões do mundo, é um sinal de compromisso genuíno com Deus. Quando Tiago nos convida a nos afastarmos da corrupção do mundo, ele está nos chamando a uma vida de santidade. A sociedade, muitas vezes, promove valores que são contrários aos ensinamentos de Cristo, como egoísmo, orgulho e imoralidade. O cristão deve ser diferente, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus e não se conformando com os padrões deste mundo. A mensagem de Tiago é um poderoso lembrete de que a fé genuína precisa ser acompanhada de ações que demonstrem nosso compromisso com Deus. Ouvir a palavra é o primeiro passo, mas a transformação real acontece quando nos tornamos praticantes dela, permitindo que a palavra de Deus molde nosso caráter e nossas atitudes. Controlar nossas palavras, cuidar dos necessitados e viver em santidade são as marcas de uma religião verdadeira e agradável aos olhos de Deus. Ao seguir esses ensinamentos, nossa fé será fortalecida e seremos abençoados por viver de acordo com a vontade de Deus. Que possamos, a cada dia, buscar essa transformação, para que nossa vida reflita o caráter de Cristo e o amor de Deus
para com os outros. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina a viver conforme a Tua vontade. Ajuda-nos a sermos prontos para ouvir e tardios para falar, para que nossas palavras sejam guiadas por sabedoria. Dá-nos forças para controlar a ira e agir com paciência, demonstrando o Teu amor em nossas atitudes. Que possamos não apenas ouvir a Tua palavra, mas praticá-la em nossas vidas. Concede-nos um coração compassivo, disposto a cuidar dos que estão em necessidade. Fortalece-nos para rejeitar a corrupção deste mundo e viver de maneira santa. Que nossa religião seja pura e agradável a Ti e que possamos glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.